Então vamos começar, pessoal, falando aqui, né, na aula de hoje é 4 de outubro, nós vamos conversar sobre os recursos cabíveis contra decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição. Né, o cabimento, qual o recurso cabível, tá certo? Estamos aqui falando de juízo de admissibilidade dos recursos, requisitos dos recursos, começamos com cabimento. Depois de uma exposição geral sobre cabimento, falamos do cabimento dos embargos de declaração, em razão de os embargos de declaração serem cabíveis contra quaisquer decisões, né? A gente falou bastante disso, citou jurisprudência que restringe, né, isso também, né? A gente criticou esse modo de pensar na aula anterior. E nós vamos prosseguir a partir de agora, né, provavelmente na aula de hoje e de amanhã, falando do cabimento ou dos recursos cabíveis contra decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição. E nesse caso, né, nós estaremos diante, basicamente, de dois recursos, que são a apelação e o agravo de instrumento. Então, é possível estudar só a apelação e só o agravo de instrumento? Sem dúvida que é possível. Mas eu opto, e eu espero que vocês compreendam ao final da exposição, né, os porquês desse modo de proceder, eu opto por estudar os dois recursos juntos. Por quê? Porque haverá situações em que um determinado assunto poderá ser decidido tanto em uma decisão interlocutória quanto em uma sentença, né? O que vai determinar o recurso cabível, mas vocês vão perceber também que, digamos assim, não há uma relação absoluta e necessária, né, entre o assunto que foi decidido e o recurso cabível. Tá certo? A gente vai tentar trabalhar aqui com vocês sobre alguns desses, digamos assim, desses problemas. Eu vou começar a exposição resgatando o que vocês já estudaram ali com base no artigo 203 do Código de Processo Civil. O artigo 203 do Código de Processo Civil, e vocês se lembram, porque a gente, lá atrás também, a gente falou alguma coisa a respeito, né, do artigo 203, dos pronunciamentos judiciais. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui na tela. Né? Então, vejam, o artigo 213 estabelece os pronunciamentos do juiz e diz que são sentenças interlocutórias e despachos. Nós já explicamos que os despachos não são decisões, são pronunciamentos que não têm conteúdo decisório. E, em primeiro grau de jurisdição, nós estaremos diante de sentenças e de decisões interlocutórias. Né? O que é sentença, o que é decisão interlocutória? Percebam, pessoal, que o Código ele procurou definir, no parágrafo 1º do artigo 203, o que é a sentença, com base em dois critérios. Basicamente. O primeiro deles, né, é o conteúdo, que está ali no 485 e 487. Mas não basta o pronunciamento ter por conteúdo a matéria do 485 ou do 487. Além disso, prossegue o parágrafo 1º, né? Devemos estar diante de um pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, né? E também no caso do pronunciamento que extingue a execução. Então percebam que o conteúdo não é um elemento suficiente, o conteúdo não é um elemento bastante para definir, né, o que é uma sentença, porque além dele ter por conteúdo o que consta do 485 ou o que consta, né, do artigo 487, eu deverei estar diante de um pronunciamento que põe fim ao procedimento comum, à fase cognitiva do procedimento comum, e, além disso, põe fim ou extingue a execução. Esse critério tem a ver, de certo modo, com a localização do pronunciamento no processo, né? Então,
eu posso estar diante de uma sentença que julga o pedido procedente ou improcedente, e o juiz daí então o faz com base no artigo 487 do CPC, sentença de mérito, e julga com isso tudo o que ele tem que julgar ali, não tem mais nenhum pedido para ele julgar. Aí ele vai por fim à fase cognitiva do procedimento comum. O código aqui, ele usa a expressão fase, pessoal, para distinguir a fase de cognição da fase de cumprimento ou execução da sentença. Tá certo? Então, a sentença vai extinguir a fase de cognição, em que o juiz vai julgar o pedido procedente ou improcedente. Normalmente se julga improcedente, nem execução tem mais, né? Nem cumprimento tem mais. Agora, se eu estiver diante de um pronunciamento que requer uma posterior execução, que depende de posterior cumprimento, aí a sentença colocará fim à fase cognitiva no procedimento comum. Exemplo, uma ação para o cumprimento de dever de fazer, o juiz julga o pedido procedente e determina que o réu faça ou desfaça, né, ou deixe de fazer alguma coisa. Ele julga procedente o pedido, não tem mais pedido a julgar, com isso ele põe fim àquilo que a lei chama de fase cognitiva do procedimento comum. Depois da sentença, eu vou realizar mais alguma coisa? Sim. Né? Depois de proferida a sentença determinando o cumprimento do dever de fazer ou não fazer, né, sucederá exatamente aquilo que a lei chama de fase de cumprimento, né, ou fase executiva, tá certo? Que também haverá de prosseguir e também vai chegar ao seu fim, e quando o juiz puser fim a essa fase cognitiva, nós estaremos também diante de uma sentença. Agora, vejam só que importante isso, pessoal. Só é sentença quando o pronunciamento põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Por quê? Eu estou chamando a atenção de vocês para esse aspecto. Porque há hipóteses em que o pronunciamento judicial ele se refere a parte do pedido, parte das ações, parte do que está ali sendo veiculado, mas não julga tudo. Ele não resolve tudo que tem ele não resolve tudo o que há a ser resolvido ali, o que deve ser resolvido ali. Exemplo, ação de declaração de nulidade de um negócio jurídico, a qual se cumula uma ação de indenização por perdas e danos, né, decorrentes desse vício. Nesse caso, veja, normalmente, pessoal, o que é que a gente fala? O que é que vocês, eu, os professores, os advogados, os juízes falam? Normalmente, a gente diz que os pedidos foram cumulados. Tá certo? Normalmente a gente fala isso, mas é mais que isso, porque o que eu tenho nesse caso, rigorosamente, é uma acumulação de ações. Tá? Eu tenho uma ação declaratória cumulada com uma ação condenatória. Pode suceder, em situações como essa, que em relação a um dos pedidos não haja controvérsia. Então, pode suceder que em relação ao pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico, o réu não controverta ou não estabeleça uma controvérsia que exija a produção de provas. Mas, em relação a outra pretensão de indenização por perdas e danos, pode suceder que aí sim o réu controverta. Aí sim o réu diga que não tem responsabilidade alguma, ou que para que se reconheça a responsabilidade tem que haver demonstração do prejuízo, enfim. O juiz pode se deparar com a seguinte contingência. O primeiro pedido ou a primeira ação já está em condições de ser julgada. Mas o segundo pedido ou a segunda ação, não. O que é que o juiz, de acordo com a lei processual,
deve fazer. Vejam que eu coloquei aí na tela agora, pessoal, outro dispositivo, que é o artigo 356 do Código de Processo Civil. O artigo 356, ele trata daquilo que a lei chama de julgamento antecipado parcial do mérito. O que acontece no caso de julgamento antecipado parcial do mérito? O mérito, considerando como um conjunto dos pedidos, né, ele terá parte em condições de ser julgada desde logo e outra parte não. A isso corresponde o exemplo que eu acabei de passar para vocês. A move contra B, né? Duas ações cumuladas. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada com ação indenizatória, ou seja, uma ação condenatória. O juiz, lendo, né, o que o autor afirmou na petição inicial, o que o réu apresentou na contestação, ele se depara com a hipótese aqui do artigo 356. Por exemplo, ele pode verificar o seguinte, que em relação ao segundo pedido, né, perdão, em relação ao primeiro pedido, ele é incontroverso. Né? Então, pode acontecer que o réu não tenha impugnado nada em relação ao primeiro pedido. Né? Pode acontecer até, eventualmente, que o réu tenha ido lá e dito, não, realmente é nulo mesmo esse negócio aí. Né? Enfim, por alguma razão, que não vem aqui ao caso, o primeiro pedido, ou primeira ação, para sermos mais precisos, né, encarta-se no inciso 1º do 356. Poderia ser o inciso 2º também. Mas, para nós, basta aqui o exemplo. Veja, nesse caso, o mérito, considerado como um todo, ele abrange todos os pedidos. Mas, em relação ao primeiro pedido, né, já é possível decidir desde logo. Daí, o 356 estabelece que o juiz decidirá parcialmente o mérito, ou seja, em relação àquele pedido, né? Quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, no nosso exemplo aqui, mostrar-se incontroverso. Mostrar-se incontroverso. Agora vejam, pessoal, à luz do conceito de sentença, conceito legal de sentença, que está ali no artigo 203 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º. Esse pronunciamento aqui será uma sentença ou será uma decisão interlocutória? Resposta: não é sentença. Você poderia dizer assim, mas Medina, o juiz, se ele julgou o pedido, isso não se encaixa lá no artigo 487, inciso 1º do CPC? Né? Sim, está lá no 487, inciso 1º. Vejam ali, ó. Haverá a resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar pedido formulado na ação ou na reconvenção. Se você se valer apenas desse critério para definir sentença, aí nós estaríamos diante de uma sentença. Mas, o que é que eu disse há pouco, quando líamos o artigo 203? De acordo com o artigo 203 do Código de Processo Civil, a sentença é o pronunciamento por meio do qual, com fundamento nos artigos 485 e 487, além disso, o que ele faz? Ele põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. O que é que significa isso, pessoal? Que não basta o pronunciamento ser de mérito. Ele tem que colocar fim à fase cognitiva do procedimento comum. Então, só será sentença o pronunciamento que julgar todos os pedidos de uma vez ou julgar o último dos pedidos, quando houver pedidos cumulados e algum ou alguns deles tiver sido julgado antecipadamente. Agora, voltando à hipótese do 356, a gente percebe que isso aqui não se encaixa no parágrafo 1º, né? A decisão fundada no 356 do CPC não se encaixa no parágrafo 1º do artigo 203. Logo, não pode ser considerada uma sentença.
Daí a gente vai para a definição do parágrafo 2º do mesmo dispositivo. O parágrafo 2º do artigo 203 se refere à decisão interlocutória. E percebam vocês que a definição de decisão interlocutória que está no Código é uma definição negativa, por assim dizer, ou uma definição por exclusão, se preferirem. O que é que o legislador disse ali? Que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória, certo? Porque se não tem natureza decisória, é despacho, né? É despacho. Agora, todo pronunciamento de natureza decisória que não for considerado sentença por não se encaixar no parágrafo 1º, será uma decisão interlocutória. Então, a definição de decisão interlocutória estabelecida aqui na lei, no parágrafo 2º do artigo 203, é uma definição negativa, ou, se preferirem, é uma definição por exclusão. A gente vai ler até daqui a pouquinho um julgado bem interessante em que se trata disso, né? A gente vai falar, não todo ele, mas a gente vai mencionar alguns trechos dele em que há uma menção a essas características da decisão interlocutória, dessa definição por exclusão. Então, o que isso significa, pessoal? Que eu posso ter o mérito sendo julgado em uma sentença, mas se o pronunciamento, pessoal, ainda que julgue o pedido, ele não puser fim à fase cognitiva do procedimento comum, não será sentença, mas será uma decisão interlocutória de mérito. É por isso que ali no artigo 356, que a gente já vinha lendo, né, o parágrafo 5º do artigo 356, ele vai dizer, certo? Que contra a decisão proferida com base no 356, né, caberá agravo de instrumento. Por quê? Porque esse pronunciamento aqui do artigo 356, embora tenha por conteúdo o mérito da causa, ou parcela do mérito da causa, ele não colocou fim à fase cognitiva, porque tem um pedido que ainda não foi julgado, e somente a decisão que julgar esse último dos pedidos é que terá natureza de sentença, certo? Como é a decisão interlocutória, o recurso cabível será o de agravo, é o recurso de agravo de instrumento. Isso vai ser confirmado ali no artigo 1015, inciso 2º, artigo 1015, inciso 2º do Código de Processo Civil. O artigo 1015 estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Como vocês já sabem, a gente já mencionou, mas agora a gente vai estudar de maneira mais cuidadosa, né? Firmou-se no STJ o entendimento de que essa taxatividade do artigo 1015 ela é mitigada. Nós vamos estudar isso melhor hoje e amanhã. De todo modo, para aquilo que nos interessa neste momento, a decisão interlocutória de mérito, a decisão interlocutória que versa sobre o mérito, que temos como exemplo o artigo 356 do Código de Processo Civil, é uma decisão, por ser interlocutória, agravável. Tá certo? Então vejam, pessoal, primeiro ponto, os elementos que hei de considerar para definir sentença são não apenas o conteúdo, mas também a localização do pronunciamento. O que é que aquele pronunciamento está fazendo? Então, ele tem por conteúdo o mérito, por exemplo, e além disso, põe fim à fase cognitiva? Ok, daí é sentença. Ah, não. Nesse caso, o juiz apenas afastou do processo um dos litisconsortes. Então, eu tinha 3 réus, ou 3 autores, e o juiz disse assim, olha, o autor 3 não pode estar aqui porque ele não tem legitimidade de causa. Aí o pronunciamento tem por conteúdo a hipótese do artigo 485. Mas o juiz diz, o autor A e o autor B, esses, ok, podem prosseguir aqui no processo. Eu só tiro do processo o autor C.
porque este, autor C, não tem legitimidade de causa. Esse pronunciamento é sentença? Não. Por quê? Porque ele não julgou não julgou todos os pedidos. Né? O juiz se pronunciou sobre uma das pessoas que estavam ali, um dos litisconsortes que estão ali, retirando esse litisconsorte do feito. Né? Claro que para ele o processo acabou, mas olhando o processo como um todo, o processo não acabou. Então eu não estou diante de uma sentença. Também aqui estarei diante de uma decisão interlocutória, ainda que o pronunciamento tenha por conteúdo matéria que está no 485 do CPC. Né? Então, para que eu esteja diante de sentença, o juiz, além de falar do que está no 485 ou no 487, ele tem que extinguir a fase cognitiva do procedimento comum ou extinguir o processo de execução. Se ele não fizer isso, né, se ele assim não agir, daí eu estarei diante de uma decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, claro, desde que se encaixe no artigo 1015 também. Né? Porque, vejam, esse é um outro ponto importante. Cabe apelação contra todas as sentenças. Então, não há restrição no artigo 1009 do CPC, que fala do cabimento da apelação. Não há restrição aos casos em que é cabível a apelação ou que não é cabível a apelação. Então, cabe apelação contra qualquer sentença, com base em qualquer fundamento. Né? No regime do Código de Processo Civil, claro. Mas cabe agravo de instrumento, de acordo com o artigo 1015 do Código de Processo Civil, daí, somente nos casos previstos em lei. Né? E com isso, a gente começa falando da primeira das decisões. Tá? Da primeira das decisões. Que eu selecionei aqui para nós comentarmos com vocês, tá certo? Então, vocês vão encontrar ali várias decisões no Classroom, que eu mandei também para vocês ali no grupo que a gente tem no WhatsApp, né? E todas essas decisões, me parece, são interessantes para que nós possamos compreender a matéria. A primeira delas é uma decisão que eu vou apenas pontuar aqui, vou apenas mencionar neste momento, é a proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, né, ainda em 2018, mas é a decisão que fixou a tese da taxatividade mitigada, tá certo? Né, do rol do artigo 1015 do CPC. O acórdão é longo, a íntegra é longa. Se vocês puderem, eu recomendo a leitura da íntegra, mas pelo menos aqueles de vocês, professor, é muita coisa para eu ler a íntegra, então leia pelo menos o voto da relatora ministra Nancy Andrighi, Fátima Nancy Andrighi. Tá certo? A gente vai voltar a falar desse julgado amanhã, mas para este momento aqui, eu queria destacar apenas a tese que foi firmada no julgamento. O que é que disse ali a ministra? O rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, vejam, no regime do Código de Processo Civil, pessoal, né, no regime previsto no Código de Processo Civil, nos artigos 1015 e também 1009 do Código de Processo Civil, o que é que a gente vai ter que observar? Primeiro, que, como disse ali a ministra, eu tenho que encaixar no rol do artigo 1015 para que seja cabível o agravo de instrumento. Né? Mesmo que, como ela disse, esse rol tenha taxatividade mitigada. Agora, nos casos em que não cabe agravo de instrumento, o recurso cabível será o de apelação. Olha só que interessante
a redação do artigo 1009, caput e parágrafo 1º. Redação do artigo 1009, caput e parágrafo 1º. O caput diz, aquilo que a gente mencionou até aqui, que contra a sentença cabe apelação. Ok. Mas cabe apelação também contra decisões interlocutórias. Olha só que interessante. As decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento nos casos previstos no artigo 1015, ainda que interpretado, né, com base na tese firmada no STJ. Agora, se, né, o dispositivo não se encaixar do artigo 1015, se a decisão não se encaixar no artigo 1015 nem na tese da taxatividade mitigada, pessoal, aí, nesse caso, aquele pronunciamento, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1009, ele não fica coberto pela preclusão, aquela decisão não é coberta pela preclusão, e eu posso impugná-la, né, quando apelar contra a sentença. Eu posso recorrer contra aquela decisão interlocutória que não é impugnável por agravo do instrumento, quando eu apelar contra a sentença. Então, exemplo. Imaginem a seguinte hipótese. Você, né, na contestação, requereu ao juiz a produção de prova pericial, uma ação de conhecimento qualquer. O juiz, naquele pronunciamento lá de organização do processo e tal, ele defere várias provas que você requereu, né, e a outra parte também, mas daí ele indefere a produção de prova pericial. Tá certo? Então, pronunciamento do juiz que indefere produção de prova pericial. Se você consultar o artigo 1015 do Código de Processo Civil, né, a relação do artigo 1015, incisos do Código de Processo Civil, você não vai encontrar essa hipótese, decisão do juiz que indefere prova, produção de prova. Você não vai encontrar essa hipótese ali no rol do artigo 1015. Tem até algumas hipóteses que têm a ver com isso, mas não se encaixa com perfeição. Por exemplo, o pronunciamento do juiz que determina a redistribuição do ônus da prova, nos termos do 373, parágrafo 1º, tem a ver com provas. Mas aqui o juiz não está deferindo ou indeferindo provas, ele está dizendo quem tem o ônus da prova, se é o autor ou se é o réu. A decisão do juiz que determina a exibição ou posse de documento, ok, tem a ver ali com prova documental, eventualmente, a depender do contexto, mas não é decisão que indefere prova. Então, se o juiz indeferiu a produção de prova pericial, esse pronunciamento, de acordo com o artigo 1009, parágrafo 1º, não fica coberto pela preclusão. O que é preclusão, pessoal? Preclusão vem do latim praeclusio, né? Clusio, de fechado, prae, de pretérito, né? Praeclusio, fechado para trás. A ideia de preclusão tem a ver com a ideia de movimento. Então, para você entender preclusão, se coloque da seguinte situação. Eu estou andando num corredor e a cada, né, passo, ou a cada 5 passos, sei lá, que eu dou, uma porta se fecha atrás de mim. Então, eu só tenho que seguir em frente. Isso é preclusão. E o que é que diz, então, o artigo 1015? Que não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a prova, aquela prova que você requereu, a prova pericial. Mas isso daí vai ficar encaixado aqui no parágrafo 1º do artigo 1009. Então, veja, pessoal, coloque-se você aí, agora, na posição de advogado ou advogada dessa parte. Você está advogando para o réu. Caso complicado, muito valor envolvido ali, muito dinheiro envolvido, indenização, isso. E daí você, advogando para o réu, fala assim, olha, vamos ter que fazer uma prova pericial aqui para poder quantificar o prejuízo, sei lá o quê. E o juiz indefere a prova pericial.
não cabe agravo de instrumento, de acordo com o artigo 1015, a não ser, pode até acontecer isso naquele caso, mas em princípio não é a hipótese para nosso exemplo, mas a não ser que você demonstre a incidência da tese da taxatividade mitigada, ou seja, você demonstre que vai ser inútil, né, esperar até depois. Mas, ok, você não faz isso. Então, de acordo com o parágrafo 1º, como não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu prova, essa decisão, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1009, ela não é coberta pela preclusão. E daí o que você faz como advogada ou advogado do réu? Você vai apelar contra a sentença, o juiz, prosseguindo o processo, ele indeferiu a sua prova, julgou procedente o pedido e condenou o réu a pagar. Daí você vai apelar contra a sentença e vai dizer assim, ó, né, tribunal, eu estou aqui recorrendo contra a sentença, mas também estou recorrendo contra aquela decisão interlocutória que indeferiu a prova pericial que eu havia requerido. Então, a apelação é o meio processual adequado, de acordo com o artigo 1009, parágrafo 1º, para se impugnar decisões interlocutórias que não sejam recorríveis por agravo de instrumento. Ok? Olha uma coisa interessante, que eu já vi gente falando isso desse jeito, tá? Aspas. Né? No direito processual civil brasileiro, à luz do CPC de 2015, né? As decisões interlocutórias só excepcionalmente são recorríveis. Fecha aspas. Essa afirmação está certa ou errada? Resposta: errada. Por quê? Porque no direito brasileiro, todas as decisões interlocutórias são recorríveis. De duas, uma. Ou contra a decisão interlocutória caberá agravo de instrumento, né? Seja porque está lá na lei, artigo 1015, ou outra hipótese que textualmente a lei preveja, seja porque você demonstrou ao tribunal, né, que nesse caso, no seu caso, incidiria a tese da taxatividade mitigada pela urgência. Ou melhor, pela inutilidade de se aguardar o momento de prolação da sentença, né? Porque veja só que interessante, o que o legislador fez aqui? Ele disse que você não pode recorrer por agravo de instrumento, mas disse que aquela questão fica em aberto para que você recorra contra ela, contra aquela decisão, quando apelar contra a sentença. Então, o legislador, pessoal, aqui ele fez uma aposta. Qual é a aposta que ele fez? Né? O legislador aposta que você não apelará contra a sentença, né? Porque você tem chance de vencer, por exemplo, e com isso não precisará recorrer daquela interlocutória. Voltando a esse exemplo que a gente vinha falando até aqui, né? Porque eu falei que o juiz julgou procedente o pedido e condenou o réu. Daí você vai recorrer contra a sentença e também vai dizer, eu não. Eu também estou recorrendo contra a decisão que indeferiu a prova, aquela lá de trás. Agora, o resultado proclamado na sentença poderia ser diferente. O juiz poderia ter julgado o pedido improcedente. E daí, nesse caso, você, advogando para o réu, pelo menos como princípio, não iria apelar contra a sentença e não iria também discutir a decisão que indeferiu a prova. Entende o raciocínio? Então, o legislador aposta nisso. Não. E daí o legislador elegeu, com base nos critérios os mais variados, né? O legislador foi muito errático nesse ponto, mas isso decorre em grande medida, pessoal, do fato de todo mundo ter dado palpite ali na redação do artigo 1015 do CPC, enquanto o projeto ainda tramitava no Congresso. Né? A versão original do texto, lá no anteprojeto, era bem restrita quanto ao cabimento do agravo de instrumento. Mas daí o legislador foi mexendo no código, foi aumentando aqui, aumentando ali, e daí a gente ficou com esse mostrengo, que é o artigo 1015 do CPC. Para mim, e para outros também, né, o artigo 1015 do CPC é um dos piores artigos do Código, né? Um dos piores artigos do Código. E, bem ou mal, o STJ, com essa tese da taxatividade mitigada, ele resolveu um grande dilema que havia
uma grande controvérsia que havia, sobretudo na doutrina, quanto à natureza do rol previsto ali no artigo 1015. Para alguns era taxativo, alguns falavam que era exemplificativo, né? E assim sucessivamente. Era uma controvérsia maluca mesmo que havia, né? E o STJ pôs fim a essa discórdia. Então, eu pessoalmente não concordo, não é, com a tese firmada, mas a gente tem que se dobrar e dizer assim, ó, está resolvido o problema, né? Bem ou mal, está resolvido o problema. E a solução encontrada foi muito engenhosa, né? Vamos voltar ali agora à decisão, pessoal, que fixou a tese. Repito, a gente não vai fazer uma análise minuciosa desta decisão hoje, não é o objetivo da nossa aula de hoje, isso aqui ainda, né? Nós estamos fazendo uma visão geral do cabimento da apelação e do agravo de instrumento. Então, o que disse a ministra aqui? Que o rol do artigo 1015 é de taxatividade, mas é uma taxatividade que pode ser mitigada. Quando que ela pode ser mitigada, pessoal? Quando verificada a urgência. Notem, o mais importante para mim não é a expressão urgência aqui. Mais importante para mim é a expressão inutilidade do julgamento, né? Decorrente da inutilidade de se aguardar o julgamento em apelação. O exemplo, ou a questão de fundo aqui nesse caso, que foi julgado pelo STJ, era uma questão relacionada à competência. Um exemplo, o juiz de primeiro grau decidiu que ele era o juízo competente para processar aquele feito. E a parte alegava que não, que o juízo competente era da comarca, sei lá, de São Paulo, lá, de outro estado, né? Um de Cuiabá, outro de São Paulo. A hipótese, pessoal, decisão sobre competência não está no artigo 1015. Mas daí isso gerava um dilema. Por quê? Porque se eu disser que o processo tem que prosseguir ali em Cuiabá, por exemplo, né? E daí o processo tramita por 1, 2, 5 anos. Daí daqui 5 anos o juiz profere a sentença, daí na apelação eu vou alegar que aquele juízo é incompetente. Percebam, eu posso pôr a perder tudo o que aconteceu anteriormente, né? Isso vale, sobretudo, quando estiver diante de competência quanto à matéria. Imaginem uma ação que está tramitando na Justiça Estadual e depois, na apelação contra a sentença, você alega e revela e demonstra que a ação deveria tramitar perante a Justiça Federal ou a ação deveria tramitar perante a Justiça do Trabalho. Percebem? Então, o que chegou, a que conclusão chegou a ministra Nancy Andrighi aqui nesse caso? E a tese, por ela sustentada, foi acolhida pela maioria dos ministros do STJ. É que quando eu conseguir antever que adiar a resolução dessa questão apenas para o caso em que houver apelação, perceba, se eu fizer isso, o negócio vai demorar para ser resolvido, né? E isso vai fazer com que, eventualmente, toda a atividade que eu tiver que realizar doravante vai ser o quê? Inútil, né? Então, disse ela, e essa tese acabou prevalecendo. Nesse caso, demonstrada essa inutilidade, aí, então, eu vou poder interpor, desde logo, o agravo de instrumento. Tem outros exemplos? Sim. Imaginem, é o caso, aliás, que eu cito no livro, esse que eu vou citar agora. A hipótese em que você, advogado, advogada, né, requer que o processo tramite em segredo de justiça. Né? Você requer que o processo tramite em segredo de justiça. E o juiz indefere. Pergunta-se, o que você faz? Você vai aguardar a sentença para daí contra a sentença recorrer dessa questão? Mas o processo vai tramitar por 1, 2, 5 anos em primeiro grau de jurisdição, sem segredo da justiça, sem segredo de justiça. Percebem como é inútil aguardar a sentença nesse caso?
Se você vai recorrer contra esse pronunciamento, tem que ser logo, tem que ser desde já. Né? Aproveitando o exemplo que eu dei a vocês agora há pouco, em que você requereu a produção de uma prova pericial. Imagine o seguinte: olha, excelência, tem que produzir a prova pericial agora, né? Porque senão as coisas vão mudar ali no local. Né? Eu não tenho condições de fazer a prova pericial depois, se o tribunal, julgando a apelação, ele deferir a prova pericial, porque as coisas já vão estar estragadas. Eu atuei num caso bem legal, faz bastante tempo, muitos anos atrás, que era uma ação indenizatória movida por proprietários, por criadores de suínos, bem grandes assim, né? Fazer uma criação grande de suíno. E daí uma ração parece que veio com algum problema, veio estragada, e eles moveram a ação de indenização contra o fornecedor da ração. Era muita coisa, porque morreu tudo, né? E naquele caso, a gente tinha que produzir a prova pericial logo, porque a gente não tinha condições de aguardar. Você não tem como. Você tem que fazer a perícia sobre a ração, fazer a perícia sobre os animais, porque aquilo tudo vai estragando, vai se decompondo, ou vai até se transformando, sei lá. Então imagine, se você requereu a prova pericial e o juiz vai lá, não, indefiro e tal, para você, parte, será inútil aguardar a sentença para só então recorrer contra a interlocutória. Aí, nesse caso, você vai poder requerer, né, nesse caso, com base na tese da taxatividade mitigada, a que se refere aqui nesse julgado, né, você vai dizer assim, olha, tribunal, eu tenho que interpor agravo de instrumento, porque aguardar o julgamento dessa questão só no recurso de apelação, para mim, será inútil. Porque a prova que eu gostaria de produzir, eu não vou conseguir produzir mais, se eu tiver que aguardar. Entenderam esse raciocínio, pessoal? Então, repetindo, no regime do CPC de 2015, todas as decisões interlocutórias são recorríveis. Por agravo do instrumento, nos casos previstos em lei, ou se você conseguir demonstrar a incidência da tese da taxatividade mitigada. Nos demais casos, a questão não fica coberta pela preclusão, ou seja, ela fica em aberto, e você vai poder recorrer contra o pronunciamento na apelação. Então, você vai apelar contra a sentença, né? E na apelação que você vai recorrer contra a sentença, você já vai impugnar aquela decisão interlocutória. Tá certo? Então, cabe apelação contra a sentença e cabe apelação também contra decisões interlocutórias nos casos em que a lei não admite, ou também você não conseguiu encaixar a tese da taxatividade mitigada do cabimento do agravo do instrumento. Então, todas as interlocutórias vão ser recorríveis de um modo ou de outro. Tá ok? Eu falei aqui, pessoal, várias vezes, o seguinte, que quando você recorrer contra a sentença, aí você já aproveita e recorre contra a interlocutória. Certo? Mas pode acontecer, embora não seja comum, embora não seja corriqueiro, pode acontecer que você não tem interesse em recorrer contra a sentença, mas tem uma interlocutória proferida contra você lá atrás no processo e você quer impugnar aquela interlocutória. Imaginem a seguinte situação. Você, não vem aqui ao caso os porquês disso ter acontecido, né? Você não comparece à audiência, né, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. Vejam ali o 334 do CPC, né? 334 fala de que o juiz vai marcar a audiência de conciliação, sessão de mediação e etc. E daí, por uma razão qualquer, você não vai à audiência,
tá? Você, a parte representada pelo seu advogado, enfim, ninguém vai à audiência, e o juiz aplica a multa do parágrafo 8º desse dispositivo. Diz assim, ó, você não veio à audiência, amigão? Multa de 2% do valor da causa. Né? Multa de 2% do valor da causa. Pode ser muito, pode ser pouco, depende do valor da causa, né? Se a causa, o valor da causa é R$ 1.000, 2% é pouco. Mas se você vai eventualmente estar atuando numa causa cujo valor é 10 milhões de reais, aí 2% já não é tão pouco assim, né? Então imaginem que em determinado caso o juiz fixou essa multa aí. O réu não foi à audiência. E o juiz fixou a multa do parágrafo 8º do artigo 334. Né? O processo prossegue e, na sentença, o juiz julga o pedido improcedente. Totalmente improcedente. Né? Julga improcedente o pedido do autor. Veja, pessoal, nesse caso, quem venceu lá na sentença? O réu. Como o réu ganhou na sentença, ele não tem interesse em recorrer contra a sentença. Percebam? Eu vou recorrer para impugnar o que contra a sentença? Nesse caso, ainda assim cabe a apelação para impugnar aquela decisão interlocutória. Ele não podia agravar de instrumento, porque a hipótese não era prevista no artigo 1015, mas ele vai poder apelar contra aquela interlocutória, porque só agora, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1009, é que surgiu a oportunidade dele recorrer contra aquela decisão. Tem um ponto interessante, que, aliás, aqueles de vocês que eventualmente me acompanham nas redes sociais devem ter visto que eu coloquei no post um exemplo que eu acho interessante, que, aliás, eu estava revisando, né? Eu sempre reviso a matéria antes da aula, sabe? Eu não me considero suficientemente preparado para dar aula sem revisar a matéria, né? Que é o exemplo que eu estava estudando naquela ocasião da decisão proferida com base no artigo 550, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, né? Nós estamos falando aqui, pessoal, do procedimento da ação de exigir contas, né? Ação de exigir contas. Daí eu comento aqui, esse aqui é um trecho do curso, né? Que essa decisão, ela julga procedente o pedido de condenação à prestação de contas, é uma decisão de mérito. Mas, apesar de ser uma decisão de mérito, é uma decisão interlocutória. Ela não se encaixa no conceito de sentença. Eu defendo isso no livro, né? Desde o começo, desde que o momento em que o código entrou em vigor e tal, desde meu primeiro comentário à matéria, eu sustento esse modo de pensar. E eu trouxe aqui para vocês um julgado muito legal, muito interessante, está ali no Classroom, está no grupo do WhatsApp, recomendo a leitura da íntegra efusivamente, né? Por quê? Porque é também um julgado que tem como relatora a ministra Nancy Andrighi, né? E ela, para falar do recurso cabível contra essa decisão aqui, a ministra Nancy Andrighi, ela fala do seguinte: primeiro, da distinção entre sentença interlocutória e, consequentemente, para definir o recurso cabível, se é apelação ou se é agravo de instrumento. E aqui, pessoal, tratando do caso, né, do exemplo da decisão que reconhece, né, o direito ali à prestação de contas, ela cita, ao longo do acórdão, várias manifestações da doutrina sobre a matéria. Por quê? Porque a doutrina é controversa. Vejam esse trecho da ementa. Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do segundo grau da jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal.
Então, vejam, haverá situações, embora sejam raras, em que pode haver dúvida quanto a se saber qual recurso cabível. Nesse caso, pessoal, em que haja dúvida e você consegue demonstrar, você consegue convencer o órgão julgador quanto à existência da dúvida sobre o recurso cabível, você pode requerer daí a incidência desse princípio. Então, uma das situações em que, de acordo com a jurisprudência, ocorre essa dúvida, e vejam, como a gente já falou anteriormente, por que se usa a expressão dúvida objetiva? Não é algo contraditório falar em dúvida objetiva? Sim, porque a dúvida é um estado do espírito. Então, quem está em dúvida sou eu internamente. Não existe uma dúvida objetiva, a dúvida é sempre subjetiva. Mas esta expressão é assim empregada na doutrina e na jurisprudência para dizer o seguinte, pessoal, a dúvida não está só na cabeça da parte que vai recorrer ali. Qualquer um estaria em dúvida. Por isso ela é uma dúvida objetiva. E uma das situações em que há dúvida objetiva é justamente essa, em que há controvérsia na doutrina e na jurisprudência, né, a respeito da natureza do pronunciamento e, consequentemente, do recurso cabível. Eu trouxe mais um exemplo aqui que eu gostaria de colocar na tela e compartilhar com vocês, de pronunciamento em que também se admitiu a incidência da fungibilidade recursal, e também aqui há dúvida objetiva, mas a dúvida objetiva decorrente de outra razão. Qual é a razão, né, aqui, que foi objeto de análise aqui nesse julgado? O erro do juiz. Pode acontecer que o juiz, quando ele profere o pronunciamento, embora o pronunciamento deva ter natureza de sentença, ele escreve de modo como se fosse uma decisão interlocutória. Ou embora tivesse que se tratar ali de uma decisão interlocutória, o juiz escreve o pronunciamento como se fosse uma sentença. Olha o que aconteceu aqui nesse julgado. Disse o ministro, deixa eu ver. É o ministro Marco Buzzi, relator. Vejam ali, só o item 2 da ementa vai nos bastar. Depois vocês leiam a íntegra para entender melhor o caso, tá? Daí disse aqui o ministro, segundo a jurisprudência desta corte, é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado. E olha o que aconteceu aqui nesse caso. Uma vez que o magistrado de piso, eles gostam de usar essa expressão, né? Eu não gosto de chamar juiz de primeiro grau de juiz de piso. Aliás, eu também acho que juiz de primeiro grau não gosta de ser chamado de juiz de piso. Eu tenho um amigo meu que é desembargador, que vocês conhecem, o professor Câmara, né? Alexandre Câmara, um baita jurista, desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele falou assim, se o juiz de primeiro grau é de piso, eu sou juiz de rodapé, então, né? Porque ele é desembargador. Vejam a ideia, diz aqui, uma vez que o magistrado de piso proferiu decisão intitulada sentença, fazendo referência até mesmo ao trânsito em julgado do ato jurisdicional, é cabível admitir o recurso de apelação como competente agravo de instrumento. Ou seja, a parte entrou com apelação porque foi induzida em erro pelo magistrado, né? Mais um outro julgado, também relacionado a essa matéria, aqui as coisas já começam a ficar um pouquinho mais complexas. Porque nesse caso aqui, né, embora para as pessoas menos experimentadas, né, eu poderia talvez estar em dúvida quanto ao recurso, à natureza do pronunciamento e ao recurso cabível, nesse caso aqui, a jurisprudência é pacífica quanto à natureza do pronunciamento e quanto ao recurso cabível, e se entende que a interposição de um recurso que não seja este, no caso o agravo de instrumento, dá ensejo ao reconhecimento do erro grosseiro, consequentemente não incide a fungibilidade recursal, né? Que é a hipótese de exclusão de algum dos litisconsortes. Veja, pessoal, presta atenção só um pouquinho aqui em mim, eu já volto nesse julgado.
aquilo que normalmente a gente chama de acumulação de pedidos, não raro, é uma acumulação de ações. Foi o exemplo que eu mencionei há pouco, né? Ação de declaração de nulidade do negócio jurídico, acumulada com ação de indenização, que daí vai ter natureza condenatória. Se o juiz julga só uma das ações, ele extinguiu o processo? Não. Então não é sentença. É o caso do 356. Nesse caso, nós estamos diante de uma acumulação objetiva de ações. Mas também há acumulação de ações subjetiva. O litisconsórcio é cumulação subjetiva de ações. Então, se eu ajuizo uma ação, pegar aqui os 4 que estão aparecendo aqui na tela para mim, né? Contra Mateus, Marina, Pietros e Manuel. Os 4 no polo passivo como réus. E o juiz afasta do processo. Exemplo, o Manuel dizendo, não, o Manuel não tem legitimidade passiva ad causam. Qual é a natureza desse pronunciamento? Claro, você dirá, ele se encaixa lá no artigo 485 do CPC, porque o juiz se pronunciou sobre a ausência de legitimidade de um dos litisconsortes. É verdade? É verdade. Mas ele encerrou a fase cognitiva do processo? Não. O processo vai prosseguir contra o Mateus, a Marina e o Pietros. Logo, esse pronunciamento não é uma sentença. Consequentemente, não cabe apelação, mas agravo de instrumento. E se a parte interpõe a apelação, comete erro grosseiro de acordo com a jurisprudência prevalecente. Porque, na verdade, esse assunto é antigo, pessoal. A jurisprudência pacífica quanto a esse ponto há muito tempo, né? É também o julgado que eu, ministra Galotti, né, enviei para vocês, né, o agravo interno em agravo no recurso especial número 1555814. Trouxe ainda, também a título exemplificativo para vocês, um outro caso de erro do juiz de primeiro grau, né? É semelhante, né? Tem diferenças, mas é semelhante àquele outro caso que eu passei para vocês anteriormente, né? Ó, vejam ali, ó, a decisão de primeiro grau foi dúbia, julgando parcialmente procedentes os embargos como condição para prosseguir a execução e posteriormente extinguiu o feito. Poxa vida, por fim, o juiz extinguiu ou não extinguiu o feito? Daí disse o ministro aqui, ó, como a decisão é dúbia, ela pode induzir a parte, né? Ela cria essa dúvida para a parte, daí também aqui se admitiu, né, a incidência da fungibilidade recursal. Daí disse ele, ó, assim, havendo dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto, apelação ao agravo de instrumento, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade. Como eu comentei com vocês anteriormente, sempre que houver dúvida objetiva, não haverá erro grosseiro, né? Esses requisitos, digamos assim, são espelho um do outro. E por fim, e para encerrar, apenas esse julgado aqui do STJ, nesse processo 1479391, em que o ministro também, aqui nesse exemplo, o ministro Buzzi, né, o relator, ele sintetiza aquilo que eu passei para vocês nas aulas anteriores e hoje reafirmo. Quais são os requisitos? Dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro, que normalmente vão estar juntos, porque se houver dúvida objetiva não há erro grosseiro, se houver erro grosseiro não há dúvida objetiva, e observância do prazo do recurso cabível. Aqui, quanto ao prazo, pessoal, é interessante observar, aqui daí ele destaca a questão do erro do juiz, e é interessante observar em relação ao problema do prazo, que com o Código de Processo Civil de 2015, sobretudo quando eu estou diante de dúvida entre apelação e agravo de instrumento, que o prazo desses recursos no Código hoje em vigor é o mesmo. Né? Então, é prazo de 15 dias. Então, a questão da interposição do recurso no prazo menor, né, não tem tanta relevância assim atualmente. Com isso, eu vou encerrar essa primeira parte da exposição. Amanhã, a gente prossegue, e na aula de amanhã, que tem a ver com essa matéria ainda, eu vou fazer uma análise mais detida com vocês sobre aquele julgado da taxatividade mitigada, porque tem muitas consequências, né,
que merecem aí nossa análise mais cuidadosa, mas isso eu vou deixar para amanhã, tá certo?